A paz do Senhor, meus queridos irmãos, sejam todos bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical Online e hoje nós estaremos trabalhando a lição 2 da nossa revista para adulto que trata sobre um homem de fé e coragem. Aqui quem fala é a missionária Márcia Ponce. Hoje eu quero agradecer a cada um de vocês que estiveram junto com a Igreja do Campo de Gurupi, orando e intercedendo pela vida do nosso querido pastor João da Cruz Gomes Feitosa. Mas na madrugada do dia 19 de julho, aprove o Senhor Deus recolhê-lo para si. Então a nossa palavra é de agradecimento pelos mais de 21 anos que este casal, pastor João e pastora Maria Rosa, estiveram nos pastoreando como nossos pastores presidentes. Para o nosso pastor João, até breve. E para a nossa pastora Maria Rosa, a senhora é uma mulher extraordinária. Uma serva de Deus extraordinária. Que o Senhor Deus possa estar confortando, consolando o seu coração e de toda a sua família. Os nossos sinceros agradecimentos por cuidar de nós muito bem por mais de 21 anos. Que Deus em Cristo abençoe a sua vida e a vida da sua família. Conte sempre com o nosso carinho, nosso respeito e a nossa amizade. Para pastorear o Campo de Gurupi, a nossa liderança nacional, na direção do nosso Deus Todo-Poderoso, impulsou na tarde de ontem o pastor Antônio Baltazar Cardoso de Oliveira, que já é filho desta cidade, e a pastora Rutilene também. São amigos do Campo de Gurupi, que já foram vice-presidentes deste campo, e agora aprova o Senhor trazê-los de volta para Gurupi, na qualidade de pastor e pastora presidente do Campo de Gurupi. Aos senhores sejam bem-vindos, que o Senhor Deus possa estar com vocês. E nós, o Campo de Gurupi, estamos aqui juntos para trabalharmos para o bem da obra do nosso Deus. Esses pastores, eles são pastores conhecidos, pois o pastor Antônio Baltazar iniciou seu ministério aqui no Campo de Gurupi. E também tem filha que mora aqui em Gurupi, pastora Milka, a pastora Milka Moreira, esposa do pastor Marcos Moreira, que pastoreiam juntos ali a nossa igreja do setor Canaã. Sejam bem-vindos. Contem com o nosso apoio, a nossa amizade e o nosso carinho. Que Deus em Cristo os abençoe. Meus irmãos, o nosso texto áureo da nossa lição de hoje está em Gênesis 32, 28, que nos diz assim: Então disse, não se chamará mais o teu nome Jacó, mas Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Gênesis 32, 28. Vamos então para a nossa verdade aplicada. Após encontrar-se com Deus, o homem nunca mais é o mesmo, pois experimenta a vida abundante que somente Deus pode proporcionar. Os objetivos da nossa lição 2. Primeiro, explicar o que motivou a rivalidade entre Esaú e Jacó. Segundo, mostrar como Deus mudou o caráter de Jacó. Terceiro, realçar a necessidade de um relacionamento com Deus. Nós iniciamos essa lição aqui com a nossa introdução, que nos diz o seguinte: para prosseguir na jornada da vida, é preciso ter fé em Deus, que tudo provê e nos faz descansar, em suas promessas e submissão para passarmos pelo processo de disciplina do Senhor e por ele sermos moldados. No tópico 1 da nossa revista, trata sobre a rivalidade de Esaú e Jacó. O comentarista, ele vem dizendo aqui o seguinte, que Isaac e Rebeca tiveram 2 filhos e que esses filhos, ainda no ventre da sua mãe, já lutavam um contra o outro.
Conforme os anos se passavam, essa rivalidade só aumentava. No tópico 1.1 fala sobre uma revelação. Que revelação foi essa? Quando Rebeca estava grávida e que via aquela movimentação de seus filhos dentro de seu ventre, ela perguntou a Deus o que estava acontecendo. Então Deus respondeu a Rebeca, e essa resposta está lá em Gênesis 25:23, que nos diz: 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividiram das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. O Senhor Deus então esclarece para ela que dentro do ventre dela tinham 2 nações. Não falou o nome dos filhos, falou que tinham 2 nações. E que essas nações estariam sendo divididas. Aí nós temos aqui, no tópico 2, 1.2, melhor dizendo, quando o comentarista ele traz, falando um pouquinho sobre o direito da primogenitura. E aqui sobre o direito da primogenitura, nós temos um comentário que diz assim: como primogênito, Esaú, que nasceu primeiro do que Jacó, porque no momento do nascimento, Esaú nasceu primeiro e Jacó veio depois segurando no calcanhar do seu irmão. Então, o que acontece? Com o direito da primogenitura, que é um direito dado ao filho mais velho, né, o filho primogênito, Esaú poderia, como primogênito, ele tinha direito à porção dupla dos bens do seu pai. Ele também tornaria o chefe da tribo ou da família. E esses privilégios estavam relacionados aos direitos da primogenitura, que no caso de Esaú ainda incluía a honra de se tornar ancestral do Messias. Então nós temos daqui a fala do comentarista quando ele diz sobre esse direito da primogenitura, que era algo que era dado ao filho mais velho, que ele tinha todas essas questões de mais direito do que os demais filhos. Ele recebia porção dobrada da herança, seria o líder da tribo ou da família, seria respeitado diante das outras pessoas. Só que aqui o comentarista também ele nos diz que Esaú trocou tudo isso por um prazer momentâneo, de saciar uma fome momentânea. E o comentarista ele vem chamando a nossa atenção para que nós possamos observar, para não trocar as coisas espirituais pelas coisas carnais. As coisas espirituais que são eternas por coisas carnais que são temporárias, que nos levam à morte. Então aqui ele faz essa observação. E ele ainda diz o seguinte: é um perigo desprezar a bênção de Deus para satisfazer um apetite passageiro, como nos alerta o escritor da Epístola de Hebreus, lá no capítulo 12, no versículo 16, que nos diz: não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Então aqui o comentarista chama a nossa atenção: ei, cuidado para você não trocar o que é sagrado por profano, cuidado por você não trocar a bênção de Deus por coisas temporárias deste mundo. Então o comentarista está nos chamando a atenção para isso. Vamos ser vigilantes. Esaú, quando fez essa troca, pensou que nada aconteceria com ele. Só que Deus levou aquela troca muito a sério, porque Deus conhece o nosso coração. Deus conhece as intenções do nosso coração. E naquele momento, Deus viu a intenção do coração de Esaú. Aí, pessoal, no tópico 1.3, nos diz sobre a troca de papéis. E nos diz o seguinte: na sua primeira fase da vida, Jacó se revela um homem materialista, pois além de comprar do seu irmão o direito de primogenitura, juntamente com sua mãe, que arquitetou todo o plano de enganar seu pai Isaque, ao se passar por Esaú para receber a bênção. Havia em Jacó o desejo de alcançar as promessas divinas,
mas fez isso por meios de trapaça e de mentira. E Deus, meus queridos, não é Deus que se deixe escarnecer. Deus não apoia trapaça, Deus não apoia mentira, porque Deus é Deus de justiça. Ele é amor, mas também é fogo consumidor. Nós estudamos isso na revista anterior. Então, o que aconteceu aqui? Rebeca, por gostar mais do seu filho Jacó, ela o ajudou a enganar o seu pai. O pai do seu filho, dos seus filhos, melhor dizendo. Mas o Senhor Deus, ele não apoia mentira nem engano. Aí o comentarista ele ainda vem dizendo o seguinte: Esaú não valorizou a bênção e a desprezou. E Jacó, que queria a bênção, mas a obteve por meios ilícitos. E o nosso Deus não apoia coisas ilícitas. Isso gerou conflitos e castigo. Rebeca e Jacó nunca mais se encontraram. Rebeca nunca mais viu seu filho Jacó. Mas nas batalhas da vida, não devemos agir por conta própria. Precisamos ouvir e receber as orientações do nosso Deus. Meu irmão, olha que observação que o pastor Samuel Ferreira nos trouxe aqui. Nas batalhas da vida, esteja sensível para ouvir a orientação de Deus. Não queira agir por suas próprias forças, porque senão você vai cair, porque senão você vai perder. Você tem que se amparar em Deus, buscar em Deus, saber que Ele é o nosso refúgio e fortaleza. Por mais que as coisas pareçam difíceis, confie em Deus. Nas batalhas da vida, não devemos agir por conta própria. Precisamos ouvir e receber a orientação do nosso Deus. A rivalidade entre Esaú e Jacó só aumentou no decorrer das suas vidas. Mas o Senhor Deus, Ele esteve cuidando de Esaú e Ele esteve cuidando de Jacó. No tópico 2 da nossa revista, nos fala sobre uma nova etapa na vida de Jacó. Sobre uma nova etapa que Deus permitiu que ele vivesse. Porque Deus, ele nos acompanha 24 horas do nosso dia. Ele vê os nossos erros, vê os nossos acertos e a misericórdia dele nos alcança e nos dá a oportunidade de voltarmos atrás e de termos uma nova atitude diante de Deus, para vivermos uma vida correta que venha a agradar a Deus. No tópico 2.2, nos diz que Deus está, 2.2 nos diz que Deus está neste lugar. Durante a viagem, uma noite, Deus se revela a Jacó em sonho e fala para ele sobre as promessas feitas a Abraão e a Isaac. E agora, essas promessas estavam sendo feitas para ele também. Aqui o comentarista vem dizendo assim: com medo do seu irmão, Jacó foge para Padarã. Nesta nova fase da vida, tomamos conhecimento a partir do capítulo 28 de Gênesis, de como a disciplina de Deus transformou e aperfeiçoou o caráter de Jacó. Como ele pecou, como ele agiu de forma ilícita, Deus agora estava dando para ele uma nova oportunidade. Mas como ele plantou coisas ruins, ele agora ia passar pelo processo da disciplina para se corrigir, para estar da forma em que Deus deseja que ele estivesse, né? Desejou que ele estivesse. No tópico 2.1, ainda vem nos dizendo assim: durante a viagem, né, numa dessas noites, Deus se revelou a Jacó em sonho. Está lá em Gênesis 28, 12 a 16. E falou sobre a promessa feita a Abraão e Isaac e agora proferida por Deus a Jacó. Da mesma forma que agiu com seus antepassados, isso é, estabelecendo uma aliança, Deus assim procedeu com Jacó. Aí aqui nós ainda temos o comentarista dizendo: ainda hoje Deus quer se relacionar com o ser humano. Devemos desejar ardentemente que ele seja nosso alicerce durante a jornada da nossa vida. Não há como prosseguir
neste mundo se o Senhor não estiver conosco. Se o Senhor não for o nosso Deus, o nosso escudo e a nossa fortaleza e a nossa luz. Olha que lição valiosa que nós estamos aprendendo. Errou, mas reconheça o seu erro, mude de atitude e venha buscar a direção de Deus para a sua vida, porque o cair é do homem e o levantar é de Deus. Jacó caiu, errou, contrariou a vontade de Deus, sim, mas não ficou prostrado. Não ficou prostrado lá lamentando o seu erro. Ele se arrependeu e foi disciplinado por Deus. E se tornou pai de uma grande nação. Que nesta manhã, meu querido e minha querida, você possa entender que há tempo ainda de você endireitar os seus caminhos e voltar-se para Deus. No tópico 2.2 nos diz servir com amor. Aqui o comentarista Samuel Ferreira, nosso bispo, nos diz o seguinte: ao chegar no poço de Harã, uma linda história de amor começa a ser escrita. Jacó encontra-se com Raquel, sua linda prima. É possível que ele tenha causado nela uma forte impressão, pois removeu sozinho a pedra que estava sobre a boca do poço. Labão, seu tio, lhe ofereceu hospedagem e, mais à frente, lhe perguntou qual o salário que gostaria de receber pelo seu trabalho lá com ele. E Jacó respondeu que queria, como pagamento do seu trabalho, Raquel. Ele queria Raquel porque ele amou, foi amor à primeira vista que ele teve por Raquel. Então foi estipulado que ele trabalharia 7 anos para poder, depois que cumprisse os 7 anos, se casar com Raquel. E aí o que aconteceu? Quando finalizou os 7 anos, ele então pediu ao seu tio Labão que o permitisse casar com a sua amada Raquel. Aqui o comentarista trouxe algo muito interessante. Muito interessante mesmo, que chamou a minha atenção. Ele diz assim, que aqueles 7 anos para Jacó passou como se fosse 7 dias. Aí o comentarista nos diz que nós devemos amar a Deus exatamente como Jacó amou a Raquel. Por quê? Ele amou tanto a Raquel que não sentiu que aqueles anos de trabalho fossem pesados. Porque ele amava, ele estava aguardando por aquele momento em que ele se casaria com a mulher que ele tanto amava. Aí o comentarista diz assim: no entanto, aqueles anos para ele pareceram poucos dias, porque amava muito. Aí, aqui diz exatamente dessa forma que devemos servir ao Senhor Deus, por amor. Jacó trabalhou para o seu tio Labão por amor à sua prima Raquel. E aí o comentarista vem nos chamando a atenção. Devemos trabalhar para o Senhor com amor, assim como Jacó trabalhou por amor da sua querida prima Raquel. Então nós devemos servir a Deus por amor e não por obrigação ou querendo algum interesse, mas servir a Deus por amor, porque Deus nos amou de tal maneira que entregou seu único filho para que morresse na cruz do Calvário, para que nós pudéssemos sermos perdoados e sermos salvos. Então, que nesta manhã você entenda que você tem que servir a Deus não por interesse, mas por amor, por amar a Deus, por saber que Deus, Ele é Deus acima de tudo e que Ele também nos ama. No tópico 2.3, nos fala sobre a lei da semeadura. Eita, meus queridos, que essa lei da semeadura é pesada. É pesada. Aí aqui ele vem dizendo o seguinte: no prazo acertado, Jacó solicitou que Labão cumprisse o combinado, né? Trabalhou 7 anos para poder se casar com a sua amada Raquel. No entanto, Labão não lhe deu como esposa Raquel, mas sim Leia, sua filha mais velha. Porém, Jacó só percebeu pela manhã, depois da noite de núpcia, que não havia se casado com a sua amada Raquel, e sim com a sua irmã mais velha. Ele então foi falar com seu tio Labão.
e reclamou do que ele havia feito com ele. Só que, como nós sabemos que tudo aquilo que a gente planta, a gente colhe, Jacó estava passando pelo período da disciplina e colhendo aquilo que ele plantou. Aí aqui o comentarista vem dizendo, toda pessoa colhe o que plantou. O nosso Deus não se deixa escarnecer e não apoia erro. Porque Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Jacó semeou trapaça e mentira, colheu trapaça e mentira. Que foi exatamente isso que o seu tio Labão fez com ele. Trapaça e mentira. O enganou e mentiu para ele. Aí o que acontece? Portanto, não podia colher diferente. Labão, seu sogro, agiu astutamente e ganhou de Jacó 14 anos de trabalho. Porque Jacó teve que trabalhar mais 7 anos para casar com a sua amada Raquel. Então, o que aconteceu? Labão agiu com astúcia e Jacó estava sendo disciplinado e corrigido e colheu aquilo que plantou. Aí o comentarista ainda diz assim, ainda hoje a igreja deve estar atenta a esse princípio. Aquele que semeia na sua carne satisfaz e agrada a si mesmo. Está lá em Gálatas 6:8 e Romanos 15, de 1 a 3. E ainda nos traz o seguinte, o que resulta em morte, quem só quer satisfazer a carne. Aí, aquele que semeia no Espírito obedece ao Espírito Santo. Está em Romanos 8:14. Aí o comentarista fala, é significativo que a exortação à semeadura e colheita apareça no centro desse texto. Por quê? Porque Deus não se deixa escarnecer. Tudo aquilo que o homem planta, ele vai colher. Então, meu querido e minha querida, trate de plantar coisas boas, honestidade, bondade, amor, justiça, mansidão. Porque, pelo contrário, se você plantar mentira, engano, maldade, é isso aí que você vai colher. Jacó, ele teve que passar pelo período de disciplina para ser moldado por Deus, para ficar do jeitinho que Deus quis. Então, que você, meu querido, se está afastado do caminho do Senhor, ou mesmo estando na casa do Senhor, está praticando atos que entristeçam o Espírito Santo de Deus, corrija-se hoje, arrependa-se do seu pecado, peça perdão a Deus e comece a andar na vontade diretiva e perfeita de Deus. Porque senão, meu querido, você não vai entrar no céu. Porque no céu não entra pecado. E mentira é pecado. Vamos então prosseguir aqui para o último tópico da nossa revista, que nos fala sobre o surgimento de uma nação. Nós temos aqui que, após muitos anos fora de casa, um crescente clima de hostilidade surgiu entre Labão e Jacó. E Jacó recebeu ordens expressas de Deus para retornar à sua terra natal. Deus, ele nos leva por caminhos diferenciados para tratar conosco. Nós estudamos a semana passada sobre a questão de vales e desertos. Muitas vezes Deus nos leva para o vale, nos leva para o deserto para tratar particularmente conosco, porque nos ama. Quem ama, corrige. Então Deus, quando quer tratar particularmente com seus filhos, ele levou para um vale ou para um deserto. E Jacó estava passando por um vale. Aí aqui o comentarista vem dizendo, Gileade, lugar de testemunho. Quando soube da fuga de Jacó e sua família, Labão, seu sogro, chamou seus homens e foi atrás dele. Não deixou isso passar barato, não. Uma tragédia poderia ter acontecido caso o Senhor não intervisse na história. Houve então um pacto entre Labão e Jacó, que esse pacto tratava que mesmo eles estando distantes um do outro, né, eles tinham uma garantia que eles seriam corretos um com o outro. Aqui diz o seguinte, houve então um pacto entre Labão e Jacó, comentado
Comentando sobre esse assunto, William MacDonald afirma: foi um acordo pedindo a Deus a garantia de que ambos agiriam corretamente quando estivessem longe um do outro. Aí o comentarista vem dizendo o seguinte: é necessário que na jornada cristã tenhamos prudência, pois um ato impensado pode custar muito caro. Olha só o que aconteceu com Esaú. Um ato impensado custou a sua primogenitura. Custou muito caro para Esaú. Então aqui o comentarista, ele vem chamando nossa atenção. Ei, irmão, vigia. Vigia, tenha vigilância. Porque um ato errado, um ato seu impensado pode custar muito caro. Então vamos vigiar. Vamos estar atentos para fazermos a vontade perfeita do nosso Deus e cuidar da nossa vida cristã para podermos entrar no céu. Porque com pequenos detalhes, com pequenos atos impensados, a gente pode perder a salvação. Porque Deus, ele é um Deus justo, é um Deus de amor, mas ele não se deixa escarnecer. Aí nós temos aqui no tópico 3.2 que fala Vale de Jaboque, lugar de mudança. Nós temos aqui nessa questão do Vale de Jaboque, o momento antes de se encontrar com Esaú, que estava em sua direção, Jacó ficou a só no Vale de Jaboque. Está lá em Gênesis 32, 22 a 24. O anjo do Senhor lhe apareceu e uma luta se desencadeou até o amanhecer. Como necessitava de aprovação divina, Jacó agarrou o anjo e não permitiu que ele fosse embora. Jacó agarrou o anjo, não permitiu que o anjo fosse embora. E o que aconteceu aqui? Jacó chamou o lugar que encontrou o anjo de Peniel, porque ele diz que falou com Deus, encontrou com Deus face a face de Deus. Ele confessa que viu Deus face a face, a sua alma foi salva. Peniel foi o lugar da sua transformação, pois Deus lhe deu uma nova identidade, um novo nome. A partir daquele momento ele não se chamaria mais Jacó, mas se chamaria Israel. Quando Deus nos quebranta, somos marcados e jamais nos esquecemos do que ele fez. Naquele lugar ele foi marcado, mas ele também teve um encontro real com Deus. Teve o seu nome mudado e a sua história mudada também. Ei, Deus quer ter um encontro real contigo para mudar a tua história. Te tirar da derrota para a vitória, da doença para a cura. Agora entenda qual é a vontade perfeita do nosso Deus na sua vida. Entregue a sua vida para Ele, porque Ele quer ter um encontro particular com você, para mudar a sua história. Deus transformou a história de Jacó, de um homem que era cheio de atos falhos e ilícitos, para o pai de uma grande nação. Oh, aleluias! Deus quer fazer isso conosco também. Deus quer fazer com cada um que seja uma pessoa vitoriosa. Aleluias! No tópico 3.3 nos diz El Betel, lugar de adorar a Deus. Aqui o comentarista vem dizendo, quando Jacó fugiu de Esaú, ele não tinha perspectiva de como seria sua vida. No entanto, Deus lhe fez uma promessa. Eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores e te farei tornar a terra, porque te não deixarei até que haja feito o que tenho dito. Gênesis 28:15. Na primeira vez que Jacó esteve ali, naquele lugar que recebeu o nome de Betel, agora quando ele retornou, ele trocou o nome para El Betel. Aí aqui vem nos dizendo o seguinte, que Betel significa casa de Deus. E El Betel significa o Deus da casa de Deus. Na primeira vez que passou por ali, Jacó é enganador. Antes que, um dos significados do nome de Jacó era enganador. E um dos significados do seu nome. Agora quem está voltando para a sua terra natal é Israel, o que lutou com Deus e recebeu a vitória.
A partir deste momento, seus filhos não serão mais conhecidos, como filho de um enganador, mas como os filhos de Israel. Como filho de Israel, um príncipe de Deus. Aleluias! Na primeira, aqui fala que a partir deste momento, seus filhos são conhecidos como os filhos de Israel. Um homem sem perspectiva se torna pela fé pai de uma nação. Não basta conhecer a casa de Deus. É preciso conhecer o Deus da casa. Quantas e quantas pessoas estão vivendo, indo para a igreja todo domingo e conhecendo a casa de Deus, a igreja, mas não conheceram verdadeiramente o Deus da casa. Deus está te fazendo um convite nesta manhã. Queira conhecê-lo verdadeiramente e ele vai transformar a sua vida como ele transformou a vida de Jacó, de enganador para príncipe de Deus. Então, meu querido e minha querida, nós finalizamos aqui esse tópico dizendo: queira conhecer o Deus Todo-Poderoso, que é o Deus da casa, aquele que transforma vidas. Na nossa conclusão nos diz: a história de Jacó ilustra de forma fantástica a grandeza e a soberania de Deus. Durante a nossa jornada de vida, devemos ter em mente que os propósitos de Deus sempre se cumprem, pois Ele é fiel para cumprir todas as suas promessas. Aleluias, glórias a Deus. Nós concluímos então esta lição de hoje, a lição 2, que fala sobre um homem de fé e de coragem. Jacó foi um homem de fé e de coragem, que errou, mas se arrependeu do erro, teve um contato real com Deus e teve sua vida transformada para sempre e se tornou pai de uma grande nação. Aleluias! Glórias a Deus! Muito obrigado por vocês estarem conosco aqui nesse dia tão especial, esse dia 11 de julho, e mais uma Escola Bíblica Dominical online. Nós agora iremos orar para finalizar a nossa escola. Que Deus em Cristo abençoe cada um de vocês e os proteja. Querido Deus, muito obrigada pelo teu amor, o teu zelo e o teu cuidado para conosco. Muito obrigada, Senhor, por hoje o Senhor nos ensinar que nós temos que ter um encontro real contigo para te conhecer como nosso Deus, como o Deus que cuida, o Deus que zela, mas um Deus que corrige também. Que o Senhor possa nos proteger e nos guardar, em nome de Jesus. Amém.